Bom, pessoal, vamos fazer agora uma exploração visual com os dados que nós importamos. Já preparamos tudo, já importamos os pacotes necessários. Tidyverse, que tem o gerenciador de gráficos ggplot2, o Esquisse, que vai fazer a nossa, é, o nosso menu, né, de construção dos gráficos, para auxiliar, né, no primeiro momento, essa visualização rápida dos dados. E agora então vamos, e já abrimos e importamos os dados na planilha Excel com os indicadores sociais para os estados, com os dados elaborados pelo Atlas Brasil 2013. Nós vamos trabalhar agora com o pacote Skis, que quando você instala ele se transforma num add-in, quer dizer, uma opção no menu do RStudio que permite que a gente possa chamar rapidamente esses programas. Né? Alguns outros softwares chamados de plugin, né? Ou extensões. Né? No caso do RStudio é chamado add-in. Então o script ele se instala ali, você pode executá-lo, necessariamente não precisa chamar, né, programaticamente, como um código, pode também, mas diretamente pelo menu. Vamos fazer isso então, vamos abrir ali o menu, né? Vamos entrar ali na opção então que ele vai nos dar ali no adendo esquiz. Esquiz em inglês quer dizer esboço, um croquis, né? Então essa é a ideia do programa, né? Dessa extensão de nos dar uma visualização rápida, um croquis, um esboço visual dos dados, e ele vai então utilizar essa opção aqui, que é o ggplot2 Builder. Nós vamos trabalhar bastante no curso ainda mais adiante com essa função. Esse é o a principal função, né, do pacote Tidyverse que nós vamos utilizar nessa fase introdutória do curso Indicadores com o R. Né? Então vamos começar com o suporte aqui do Esquisse. Quando você clica lá, então, ele vai abrir essa janela, né? Ele vai nos dar algumas opções para a gente importar os dados. Nós podemos importar os dados diretamente do arquivo ou importar do ambiente do R ou de algum pacote que já esteja instalado. Tá? Então nós vamos importar do ambiente do R os dados que nós já havíamos importado, convertido a planilha Excel para dentro do R, que é o Atlas 2013, municipal, estadual e Brasil. Né? E nós importamos então os dados dos estados. Né? Vamos selecionar aqui então a opção ambiente, para a gente importar os dados do ambiente do R, ou seja, dentro da memória do R. Né? Vamos selecionar ali então o data frame. Data frame é como o R chama essa estrutura de objetos que a gente tem, que seria uma base de dados, um dataset no SPSS, uma planilha no Excel, né? Essa é a ideia do data frame. Né? No caso, o tipo de data frame que a gente está trabalhando aqui dentro do RStudio, só para a gente saber, dentro do pacote Tidyverse, é um Tibble. Né? A gente vai trabalhar com isso mais adiante, mas só para a gente ter já se acostumar com esse nome. Né? Então, nós vamos escolher aqui a nossa opção, o Atlas 2013, Municipal, Estadual e Brasil. Né? É o que nós temos lá na memória do R. Né? Vamos ver que os dados, né, ele fez uma checagem inicial e os dados podem ser importados tranquilamente, são 81 observações e 235 variáveis. Né? Então, as observações, 81, porque nós temos os estados para 2000, 91, 2000 e 2010. Né? Vamos seguir, então, a gente pode aqui nas opções que o Squeeze tem, né, a gente poderia visualizar esses dados, né, como a gente já fez lá na hora de importar. Poderíamos buscar fazer uma atualização, né,
nesse material. Nós vamos importar, nós já fizemos isso, o nosso dado já está preparado na memória, já está tudo certinho. Vamos só importar, então, importar para dentro do Esquisse. O Esquisse vai trabalhar então com essas informações. Quando o Esquisse então importa esses dados, as variáveis vão aparecer no topo, né? Todas as variáveis do nosso banco de nossa base de dados, aqui no caso, né, são 235 variáveis, né? E embaixo tem a coluna aqui onde a gente pode arrastar essas variáveis para a gente poder compor o gráfico, os gráficos que a gente vai trabalhar, né? Mais embaixo, aí no menu de baixo, nós temos a opção de ajustes, né, dos rótulos, né, as opções de saída do nosso gráfico, a aparência, né, o tipo de dado que a gente está trabalhando, a gente pode tentar alterar o tipo de dado, e o código que é gerado pelo Esquisse, que vai ser então importado lá para o R. Né. Nós podemos também ter um botão ali, se a gente fizer um gráfico animado, a gente pode utilizar ali o botãozinho play para ele fazer uma animação desse gráfico, e o botãozinho ao lado nós vamos utilizar para baixar esse gráfico que nós utilizamos, importar ele para um documento que a gente estiver trabalhando, uma apresentação, né, poder trabalhar com esse material. No botão amarelo do lado esquerdo, nós temos as opções de gráfico. Né? Então, todas as opções que ele dá. Quando você vai baixando, vai arrastando ali as variáveis para dentro das opções, para o eixo X, o eixo Y, para a cor, para tamanho, ele automaticamente vai tentando deduzir qual que é o gráfico que você está querendo montar. Então ele vai tentando fazer isso automaticamente, mas você pode escolher, né, as opções de gráfico que o Esquisse fornece. É uma parte daquilo, do potencial todo que o ggplot2 pode oferecer para a gente, mas para esse momento inicial, para a gente ter uma visualização inicial dos dados, é bem interessante, é um recurso muito, muito útil. Né? Bom, vamos lá então para as nossas variáveis, vamos montar o nosso gráfico, a gente vai lá, vamos rolar o menu para baixo, e vamos pensar aqui o seguinte, nos indicadores, né, do Atlas Brasil, os indicadores centrais são o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e os indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Educacional, o de Longevidade e o de Renda. Vamos ver o seguinte, qual que é, então, vamos explorar aqui, vamos fazer uma primeira visualização. Qual que é a relação entre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, com o índice IDHM-R, que é o IDHM Renda, o de longevidade, né, que no caso do IDH seria a variável, né, a dimensão saúde, né, do índice, e o tamanho da população. Será que o tamanho da população dos municípios varia, afeta? Será que existe relação entre renda? É uma visão exploratória, a gente não pode tirar nenhuma conclusão ainda sobre isso, a gente não pode fazer nenhuma inferência sobre esses dados, mas para a gente conhecer a base de dados que nós temos, é um recurso importante, então, para a gente explorar um pouco e daí tirar hipóteses, tirar ideias que a gente pode trabalhar depois, pode não, que a gente vai trabalhar depois, né? E a ideia da nossa capacitação é, nesse momento, fazer a introdução, mas capacitações futuras, no desdobramento desses cursos que a gente vai criando, aprender a analisar, de fato, esse material, né, com profundidade, né, e utilizar de maneira efetiva no planejamento e monitoramento das ações de políticas públicas. Então, por hora, a gente está visualizando, estamos fazendo uma visão exploratória dos dados. E sempre a gente começa fazendo com alguma pergunta, né? A gente quer saber alguma coisa desses dados. Vamos ver então se esses dados têm alguma, inicialmente, como é que eles se relacionam, qual que é a interação que existe entre eles ali. Então vamos pegar o IDHML, né, que é a longevidade, vamos arrastar ele e colocar na coluna Y, né? Vamos colocar o IDHR na coluna X. Vamos colocar, então, arrastando ali o IDHM na coluna cor, né? Então a gente vai ver a cor dos nossos dados aqui pelo IDHM, né? E o tamanho das bolinhas ali, que pelo peso total da população, que a gente viu já lá na descrição das variáveis, né? Na planilha,
que é o tamanho total da população. Ele já vai, na medida que você vai arrastando, ele vai gerando os gráficos, ele vai gerando o gráfico que que você tem ali a disponibilidade para trabalhar. A gente pode também alterar as cores, por exemplo, clicar lá na aparência e mudar as cores do nosso gráfico. Vamos fazer aqui uma mudança, mudar as cores para rosa e verde, para fazer um contraste maior entre o IDHM alto e IDHM baixo. Né? Vamos criar também ali os rótulos, labels, né, que então o título do nosso gráfico, a fonte do gráfico, qual a informação no eixo X, né, o label, a informação do eixo Y, uma informação para o menuzinho ali de cor e o menu a legenda, né, perdão, a legenda de tamanho da variável. Vamos colocar lá, né, título do nosso gráfico, né, a fonte nós estamos tirando, Atlas Brasil 2013, aqui fica uma sugestão, as pessoas costumam colocar muito como fonte elaboração própria. Né? Antigamente isso era uma coisa totalmente desnecessária, porque obviamente as pessoas que estavam fazendo gráfico, você colocava, sabia que a elaboração era das pessoas, se não fosse você faria uma citação de onde você está tirando o trabalho, mas com o copia e cola hoje em dia tão grande, já de algum tempo as pessoas se habituaram a colocar elaboração própria. Bem, pode colocar elaboração própria, mas fonte não é elaboração própria. A fonte é de onde você tirou o dado. A fonte, a função dela é que se uma pessoa estiver lendo o seu trabalho e quiser reproduzir esse trabalho, onde ela acha essa informação? Essa é a ideia da fonte. Então, aqui no caso, a fonte é o Atlas Brasil 2013, elaborado pelo IPEA, pelo PNUD, pela Fundação João Pinheiro, baseado nos dados do IBGE do Censo Demográfico 91, 2000 e 2010. Essa é a fonte. Se alguém quiser reproduzir esse gráfico, vai lá na fonte, certo? A gente agora, o nosso gráfico, como ele foi montado ali, ele tem todas as informações de 2000, 91, 2000 e 2010. Né? Vamos separar para a gente comparar, então, por ano. Né? Vamos voltar lá no menu, na primeira variável, que é o ano. Né? Vamos arrastar o ano para ali para a aba que vai nos dividir aqui, né? As facetas do nosso gráfico, né? E aí então a gente tem o ano e a gente tem então o gráfico separado, 91, 2000 e 2010, né? A gente pode ver no, no código, na função código ali embaixo, qual é o código que foi gerado, que vai ser importado lá para o R. É isso que a gente vai trabalhar mais adiante. Nós vamos trabalhar com esse código, como construir esse código, como utilizar esse código e espero que fique bastante claro qual que é a importância, né, da gente trabalhar diretamente com o código. A gente usa esse recurso visual com uma primeira abordagem para a gente visualizar as informações, mas depois a gente vai refinando a nossa análise, trabalhando diretamente com o código no próprio R. Né? Então, nós vamos aqui pegar o nosso gráfico, né, que foi gerado, vamos exportar ele como uma figura, né? Clicar ali, a gente vai ter então as opções de figura, pode ser PNG, PDF, SVG, JPEG ou PowerPoint. Para exportar com PowerPoint é necessário instalar o pacote então Officer, né? E para exportar como SVG é necessário instalar o pacote RVG. Né? Vamos lá exportar como JPEG, né? E está lá a nossa figura então com o gráfico. Ela pode ser depois diretamente com o código, totalmente trabalhada, as cores, o tamanho, dimensão, os títulos, né? Podemos acrescentar coisas aqui, mas essa foi a figura inicial na visualização então que a gente teve, né? Rápida, né? Bem rápida com os dados, a gente vendo ali como trabalhar então a comparação entre o IDHM longevidade, o IDHM renda, o IDHM geral, né? E o tamanho da população brasileira. A gente tem ali 91, 2000 e 2010, a gente vê que há uma mudança, uma evolução nos dados do Brasil. Né? O código que foi gerado lá pelo Esquisse, então ele é executado, né,
no terminal do R, né? Ele é importado automaticamente, executado no terminal do R. Então, a função ggplot, né? Com os dados e ali as opções todas que foram selecionadas para executar esse gráfico, né? E aí, o que você pensa, o que você achou dessa comparação aqui dos dados entre uma visualização rápida entre o IDHM longevidade, saúde e renda? Claramente a gente vê que há uma relação linear, né, entre longevidade e renda nos estados brasileiros, né? Mas há uma mudança no perfil do Brasil, né, nesses anos, que vai de 2010, 2000, né, e 1991. Né? O índice, a cor rosa ali, então o índice estava abaixo de 0,6, né? Em 2000 nós temos alguns estados já acima de 2,6, né, em uma parte abaixo, e nós temos aqui em 2000, diferente de 2000 de 91, né, e nós temos aqui em 2010 a maioria dos estados já acima de 2006 e também a distância, né, entre o maior, né, e o menor índice ela foi se encurtando, né? E população, será que afeta o tamanho do estado, né? Então são reflexões que a gente pode começar a fazer a partir da visualização inicial dos dados para conhecer as nossas variáveis. Aqui no caso são 235, né? Muitas delas dizem respeito a temas similares, mas é a forma então inicial para a gente começar a trabalhar, conhecer o R. Vamos trabalhar com essas informações e depois vamos aprender então a transformar isso num código e colocar isso no script, no documento dentro do próprio R.